Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês dos exercícios do módulo. Então, eu vou resolver algumas questões aqui agora e vou passar outras questões para vocês resolverem em casa, tá? Na página 40 do módulo de vocês, na questão 20, ele pede o sinal final das expressões. Eu vou fazer a letra A e a letra B e vocês terminam em casa as outras. Na letra A tem uma expressão de seno de 215 graus vezes seno de 280 graus. Ele pede qual é o sinal final dessa expressão. Como eu já disse em sala, no eixo Y, a gente relaciona o seno e o eixo de X, a gente relaciona o cosseno. Aí, onde é que está esse seno de 215? Se aqui é 90 graus, aqui é 180 e aqui é 270, significa que o seno de 215 está exatamente nesse quadrante aqui. Porque 215 está entre 180 e 270. Então, se eu sei que o seno, eu estou falando de eixo Y e está nesse quadrante, esse quadrante aqui, o eixo Y, ele é negativo, ele tem os valores negativos de Y. Então, significa que nesse seno aqui de 15, o meu sinal vai ser negativo, tá? O seno de 280, ele tá nesse quadrante aqui, que é entre 270 e 360. Nesse quadrante aqui, os meus valores do eixo Y também são negativos. Então, se são negativos, os valores do seno de 280 também vai ser um valor negativo. Se eu sei que aqui é negativo e aqui é negativo e aqui tem uma multiplicação no meio, menos com menos dá mais. Então, o sinal dessa minha expressão aqui vai ser mais. Na letra B, ele dá cosseno de 50 mais cosseno de 325 e pede para você multiplicar do cosseno de 215 mais cosseno de 145. Na letra A, eu estava falando de seno, que é Y. Já na letra B, eu estou falando de cosseno. Se eu estou falando de cosseno, eu estou falando do eixo X. O cosseno de 50, ele está exatamente no primeiro quadrante, que é entre 0 e 90. No primeiro quadrante, os meus valores de X são positivos, então o cosseno de 50 vai ser positivo. O meu cosseno de 325, ele está aqui, entre 270 e 360, que é no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu tenho valores positivos de X também. Então, se eu tenho valores positivos, aqui vai ser positivo também. O cosseno de 215 está entre 180 e 270. 180 e 270 está no terceiro quadrante, que tem valores negativos para X. Então, o cosseno de 215 vai ser negativo. O cosseno de 145, ele está entre 90 e 180. Então, ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, ele também é negativo, porque o segundo quadrante, ele engloba os valores negativos de X. Então, esse final da minha expressão seria qual? Mais e mais vai ser positivo, vezes menos e menos, eu vou somar e conservar o sinal também, que vai ficar negativo. Então, se mais com menos em uma multiplicação dá menos, o final da minha expressão, o valor da minha expressão, terá valor negativo. Tá certo? Vamos para a questão 21 agora, da mesma página 40. A questão 21, ela dá esses valores aqui. 0, 4π sobre 7, 6π sobre 7, π e 8π sobre 7. E ela pede para você colocar em ordem esses valores, tá? Então, para eu saber quais são esses valores, eu transformei de radiano para grau. O que eu fiz? Onde tinha π, eu coloquei 180 e achei esses valores aqui. Aí,
eu peguei esses valores e coloquei em lugares no gráfico. Na questão, ele está dizendo que esses valores aqui são cossenos. Se são cossenos, eles precisam estar no eixo X, certo? O 103 graus, que é o 4π sobre 7, ele está nesse quadrante aqui. Então, se aqui é 90, o 103 vai estar mais ou menos aqui. Eu desço uma reta, porque eu estou falando de cosseno, e tenho que marcar ele em direção à reta X, tá? O 6π sobre 7, o valor dele em grau deu 154. Se eu sei que aqui é 90 e aqui é 180, e aqui é 103, obrigatoriamente o 154 tem que ficar depois desse 4π sobre 7. Então, vai ficar aqui. E aí, eu desci uma reta também em direção à reta X. O valor de 8π sobre 7, ele dá 288 graus. Se ele dá 288 graus, lógico que ele vai estar no quarto quadrante, que é entre 270 e 360. Então, eu prolonguei aqui o valor até a reta X e achei mais ou menos onde é que vai estar o meu ângulo de 288 graus. Agora, para colocar esses valores de cosseno aqui em ordem decrescente, o que é que eu vou fazer? O meu maior valor é o valor mais próximo daqui, certo? Porque aqui eu tenho valores positivos para x. Se eu tenho valores positivos para x, quanto mais eu cresço aqui, maior é o meu valor de x. E quanto mais eu decresço, menor é o meu valor de x. Então, entre esses aqui, o que está mais afastado aqui é o zero. Então, o cosseno de zero vai ser o maior. Depois vai ser o cosseno de 8π sobre 5, que é o cosseno de 288 graus. Depois, o 4π sobre 7, que já é um valor negativo, tá vendo? Porque depois desse ponto aqui, já é a parte negativa de x. Então, depois vai vir esse valor aqui, depois esse valor aqui, que é o 6π sobre 7. E, por último, o cosseno de π. O cosseno de π, ele está mais afastado. Ele é o mais afastado de todos. E ele é negativo, porque ele está nessa parte negativa de x. Então, a ordem decrescente dos cossenos é cosseno de 0, cosseno de 8π sobre 5, cosseno de 4π sobre 7, cosseno de 6π sobre 7 e cosseno de π.